Olá pessoal, eu me chamo Juliana e agora vamos dar continuidade à aula sobre antifúngicos. Essa é a terceira e última parte, em que eu irei abordar algumas outras doenças causadas por fungos, bem como o seu respectivo tratamento. Então, nessa aula eu vou falar sobre a paracoccidioidomicose, a mucormicose e a aspergilose. E por fim, vocês poderão encontrar as referências que eu utilizei para produzir essa aula. Então, falando sobre a paracoccidioidomicose, ela é uma infecção fúngica profunda ocasionada pelo organismo Paracoccidioides brasiliensis. E essa condição ela é encontrada principalmente em pacientes que vivem tanto na América do Sul quanto na América Central, sendo conhecida também como blastomicose sul-americana. E como característica se tem que ela é uma infecção micótica sistêmica que envolve primariamente os pulmões. Entretanto, ela pode se disseminar para diversos órgãos e diversas partes do corpo humano, inclusive a boca, que é o nosso local de interesse. E como características de acometimento, se tem que os pacientes diagnosticados com paracoccidioidomicose, eles geralmente já são de meia idade e a maioria apresenta uma atividade laboral na agricultura. Também é importante salientar que há uma predileção pelo sexo masculino, com uma proporção típica de acometimento de 15 homens para cada mulher. As lesões orais observadas em pacientes com paracoccidioidomicose, elas normalmente aparecem como ulcerações moriformes, ou seja, semelhantes à amora, afetando na maioria das vezes a mucosa alveolar, a gengiva e o palato, como pode ser observado nessa foto no lado superior direito. Além disso, os lábios, a língua, a orofaringe e a mucosa jugal, elas também podem estar envolvidas em uma porcentagem significativa dos casos. Dessa forma, é frequente o envolvimento de mais de um local na mucosa oral desses pacientes. Abordando agora o tratamento da paracoccidioidomicose, é preciso saber inicialmente que o manejo terapêutico ele deve obrigatoriamente incluir medidas de suporte às complicações clínicas associadas ao envolvimento de diferentes órgãos que essa doença pode causar, além de, claro, da terapêutica antifúngica específica. E falando da terapêutica antifúngica específica, é necessário saber também que esse fungo, diferente de outros fungos patogênicos, ele é sensível à maioria das drogas antifúngicas. Então, vários medicamentos podem ser utilizados no tratamento desses pacientes. E apesar de não ter tantos estudos comparativos dessas drogas antifúngicas na literatura, sugere-se que o itraconazol seja a primeira opção terapêutica porque ela permitiria o controle das formas leves e moderadas em um menor período de tempo. Então, a dosagem recomendada de itraconazol para adultos é de 200 mg por dia, logo após uma das refeições principais, seja o almoço ou o jantar. E essa dosagem deve ser tomada em uma única vez. Já a dosagem para as crianças com menos de 30 quilos e acima de 5 anos é de 5 a 10 miligramas quilo por dia. E caso seja necessário ajustar essa dosagem, lógico que não pode abrir essa cápsula. E a duração do tratamento utilizando itraconazol nas formas leves é de 6 a 9 meses e nas formas moderadas é de 2 a 18 meses. Apesar do itraconazol ser recomendado como a primeira linha de escolha, infelizmente esse medicamento ele é um pouco inacessível por conta do seu preço e também inacessível porque ele não está disponível na rede pública da maioria dos estados. Dessa forma, a combinação de sulfamethoxazol com trimestoprim é a alternativa mais utilizada no tratamento desses pacientes. Então, a dosagem para adultos de trimestoprim é de 160 a 200 mg e de sulfamethoxazol é de 800 mg a 1.200 mg, sendo a via de administração oral de 12 em 12 horas. Já para as crianças, a dosagem de trimestoprim é de 8 a 10 mg por quilo e de sulfamethoxazol é de 40 a 50 mg por dia. Também a administração via oral de 12 em 12 horas. Já a duração do tratamento utilizando essa associação de sulfamethoxazol com trimestoprim é de 12 meses nas formas leves e de 18 a 24 meses nas formas moderadas. Quando se fala já de tratamento das formas graves,
tem que se ter uma atenção a mais, porque esses pacientes eles apresentam algumas características clínicas específicas, como, por exemplo, dificuldade de deglutição, que vai ocasionar uma perda de peso excessiva. Esses pacientes, por vezes, eles têm comprometimento do estado geral, apresentam uma insuficiência respiratória por conta do acometimento pulmonar, além de poderem apresentar sinais ou sintomas neurológicos e evidências de comprometimento das adrenais. Então, por conta de todas essas especificidades a mais, o tratamento das formas graves ele deve ser realizado em regime hospitalar. E nesse caso, pode-se utilizar a anfotericina B na dosagem de 1 mg quilo por dia, além da solução intravenosa de sulfamectosazol com trimetoprim, com a dosagem de 2 ampolas a cada 8 horas, até a melhora clínica desse paciente, para que seja permitida a introdução da medicação antifúngica oral. Também é necessário salientar que, como esse tratamento ele vai ser realizado em regime hospitalar, é necessário uma equipe multidisciplinar para tratar desse paciente, tanto da questão do acometimento pulmonar, quanto da questão do acometimento de lesões orais, caso ocorra, né? Então, seguindo, vamos agora falar sobre a mucormicose. Então, a mucormicose é uma infecção fúngica oportunista e frequentemente fulminante ocasionada por micro-organismos sapróbios, que são conhecidos como decompositores de substâncias orgânicas mortas. E esses micro-organismos eles fazem parte do subfilo Mucoromicotina. Como característica, se tem que essa condição ela pode envolver qualquer uma das diversas áreas do corpo, mas a forma rinocerebral é a mais relevante para o cirurgião dentista. E como características de diagnóstico, se tem que essa condição ela afeta principalmente os pacientes imunocomprometidos, sendo observado especialmente nos diabéticos não controlados, insulino-dependentes, em condição de cetoacidose. Dessa forma, é uma condição raramente relatada na região oral de indivíduos aparentemente saudáveis. A apresentação clínica da mucormicose ela é bem diversa. Então, os pacientes eles podem apresentar dor de cabeça, dor facial, lesões pretas, dor e vermelhidão perto dos olhos e do nariz, além de vômito e secreção nasal sanguinolenta. E além disso tudo, o paciente ele também pode apresentar um entumecimento facial, celulite, alterações visuais com proptose recorrente também podem estar presentes. E caso ocorra uma progressão dessa doença para a região craniana, pode haver cegueira, letargias e convulsões seguidas por morte. Caso o seio maxilar esteja envolvido, a apresentação inicial ela pode ser vista como um entumecimento intraoral do processo alveolar, maxilar, do palato ou de ambos. Se essa condição ela continuar sem o tratamento, pode haver uma ulceração do palato com essa aparência enegrecida e necrótica. E caso essa condição não seja tratada de forma nenhuma, o resultado pode ser uma destruição tecidual maciça, como pode se observar aqui nessa imagem no lado direito. Já para falar do envolvimento intraoral de fato, nesse caso em específico do envolvimento do palato, eu resolvi trazer esse relato de caso, em que um paciente de 92 anos, do sexo masculino e agricultor, ele compareceu ao serviço de estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, a FFOI. E esse paciente ele apresentava uma lesão em palato com sintomatologia dolorosa. Além disso, esse paciente ele já apresentava, claro, como fatores de risco a idade avançada e o contato direto com o solo por ser agricultor. Ao exame intraoral, evidenciou-se uma exuberante e irregular necrose óssea e de tecidos moles, envolvendo tanto o palato duro como o palato mole, o rebordo alveolar e o fundo de sulco da região anterior da maxila. Essa lesão ela estava presente há aproximadamente 3 meses e ela apresentava uma grande extensão, como pode ser visto nessas fotos. Posteriormente, esse paciente ele seguiu para a internação hospitalar devido à sua condição debilitada já e o avançar da idade dele.
Com aproximadamente uma semana de internação hospitalar, esse paciente, infelizmente, ele veio a óbito, inviabilizando assim a realização de exames adicionais, comprovando que essa condição ela é sim muito invasiva e ela progride de forma avassaladora, e caso não ocorra um tratamento adequado e um tratamento rápido também, o prognóstico é bem ruim para o paciente. A literatura traz como tratamento padrão ouro para a mucormicose a anfotericina B em doses elevadas, variando de 0,8 a 1,5 mg por quilo por dia. Entretanto, em altas doses, a anfotericina B pura ela é consideravelmente nefrotóxica. Uma saída para isso seria a associação da anfotericina B com sulfato de colesterol, também chamado de anfotericina B lipossomal, porque essa composição lipídica é uma formulação capaz de liberar doses elevadas da droga com uma reduzida nefrotoxicidade. Então, é indicado uma dosagem de 5 a 10 mg por quilo por via intravenosa a cada 24 horas. Além disso, é imprescindível para o tratamento da doença o controle da doença base do paciente. Além disso, também é recomendado a intervenção cirúrgica para a remoção do tecido infectado, caso o paciente apresente, né? Seguindo a apresentação, agora será abordado a última doença dessa aula de antifúngicos, que será a aspergilose. Então, a aspergilose é uma infecção fúngica oportunista das mais comuns em todo o mundo, perdendo apenas para a candidíase. E ela é provocada por algumas das espécies do gênero Aspergillus. Uma curiosidade é que a maioria das espécies desse gênero, elas não conseguem se desenvolver na temperatura ambiente, cerca de 37 graus Celsius. Apenas as espécies patogênicas são capazes de se desenvolver nessa temperatura. E essa doença ela é caracterizada por formas não invasivas e formas invasivas, sendo as formas não invasivas afetando geralmente um hospedeiro normal, aparecendo como uma reação alérgica, afetando os seios da face, ou seja, uma sinusite, ou afetando o trato broncopulmonar. As formas invasivas, elas já costumam ser vistas nos pacientes imunocomprometidos, em particular aqueles que estão com leucemia ou que estão tomando altas doses diárias de corticosteroides. E os sintomas observados nos pacientes que têm essas formas invasivas, eles estão associados ao local de inoculação desse fungo, ou seja, os pulmões. Então, esses pacientes eles podem apresentar dor torácica, tosse e febre, que são sintomas muito amplos e que dificultam um diagnóstico inicial preciso. E caso ocorra uma disseminação por via sanguínea, essa infecção ela pode se propagar para outros locais, como o sistema nervoso central, os olhos, a pele, o fígado, o trato gastrointestinal, o osso e a tireoide. O Formulário Terapêutico Nacional de 2010, o Rename 2010, ele sugere a anfotericina B intravenosa em doses elevadas como o antifúngico de escolha no tratamento da aspergilose. Então, a dosagem indicada é de 0,25 a 1 mg por quilo por infusão intravenosa de 2 a 6 horas a cada 24 horas, durante no máximo 11 meses, ou até se atingir a dose total de 3,6 gramas. Já o antifúngico indicado pelo tratamento da aspergilose invasiva é o voriconazol. E a terapia com voriconazol, por via intravenosa, ela deve ser iniciada com um regime de dose de ataque, para que seja possível se obter umas concentrações plasmáticas adequadas. Então, a dose de ataque nas primeiras 24 horas deve ser de 6 mg por quilo a cada 12 horas. E a dose de manutenção deve ser de 4 mg por quilo a cada 12 horas. E esse tratamento intravenoso com voriconazol, ele deve continuar por pelo menos 7 dias antes da troca para a terapia oral também com voriconazol. Então, quando for possível introduzir o tratamento por via oral, os comprimidos eles devem ser revestidos e devem ser administrados pelo menos 1 hora antes ou 1 hora após a refeição. Então, a dosagem para pacientes acima de 40 quilos ou mais é de 200 mg a cada 12 horas.
E a dosagem para pacientes com menos de 40 quilos é de 100 miligramas a cada 12 horas. Essas foram as referências que eu utilizei para produzir essa aula. Então, eu agradeço muito pela atenção de todos vocês. Peço para que vocês respondam o nosso pós-teste e que também continuem assistindo às aulas do nosso mini curso. E aviso para vocês que a nossa próxima aula vai ser sobre antibacterianos. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês.